Pessoal, Pai Senhor, bom dia, uma manhã de bênçãos. Nessa quarta-feira, a palavra do Senhor uma vez seja alimento para o nosso coração. Peço que curta o vídeo, se inscreva no canal sobre os projetos de restauração, mentoria, estudo bíblico aqui embaixo, o Telegram, para mais informações sobre esses 3 projetos. Essa luzinha aqui vai estar acendendo e apagando, não se importem. É um sensorzinho aqui, então vai ficar acontecendo isso ao longo da nossa mensagem. A palavra de Deus, ela nos dá o fortalecimento necessário para a caminhada. E chega um momento em que nós não conseguimos mais ir além. E não é porque não queremos, não é porque não acreditamos mais no projeto, não acreditamos mais em promessas. A questão não é essa. A questão é realmente a incapacidade de prosseguir. E essa incapacidade, ela vem por conta da fraqueza. A fraqueza espiritual, ela nos derruba, ela nos tira a condição de prosseguir na presença de Deus. Paulo fala, se não me engano, lá em 1 Coríntios, ele fala que há entre vós muitos que dormem, muitos que estão fracos e muitos que estão doentes. Então ele lista 3 grupos de pessoas. E hoje, olhando as pessoas, conhecendo as pessoas, vendo as pessoas na igreja, vendo o tipo de cristianismo que se prega, que se tem, que se vive ou não vive, nós vemos muitas pessoas assim, pessoas que dormem, ou seja, estão inconscientes para o momento que nós vivemos, para o tempo profético, para a volta de Jesus, os sinais do fim, o mundo do jeito que está. As pessoas parecem que estão dormindo, não estão conscientes. Tem crente que parece que não sei, só se importa com coisas dessa vida, como se a gente fosse viver aqui eternamente, como se o ser humano fosse um ser imortal, quando na verdade, uma hora ou outra, nós partiremos, para o Senhor ou para uma eternidade sem o Senhor, que é um inferno, ou o céu ou o inferno. Não tem muito diferente disso, não. Não tem nada diferente disso, na verdade. Então, o ser humano às vezes está inconsciente ao tempo que vivemos, ao momento. O salmista ele diz: ensina-me a contar os meus dias, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos ter um sábio coração. Então ele pede sabedoria, ele pede entendimento do tempo. Quando nós estamos atentos, nós percebemos até alguns detalhes pequenos. Por exemplo, já reparou que parece que os anos agora estão passando mais rápidos? Mais rápido? O ano passado passou voando, o ano retrasado passou voando. Esse ano 2023 começou o ano agora, já estamos em março. Então, quer dizer, a gente começa a ver aí um sinal claro do fim dos tempos. A gente começa a ver um sinal claro das coisas acontecendo, de que realmente vivemos um tempo do fim. Um tempo do fim. Tem gente que está inconsciente, tem gente que está dormindo, tem gente que está doente. O que é a pessoa doente? É a pessoa que tem dentro do organismo dela alguma coisa que não deveria estar e que deixa ela debilitada. A doença, ela é basicamente uma anomalia dentro do nosso organismo. Não sou médico aqui para falar, mas é uma gripe, é um vírus, ou uma bactéria, um fungo, alguma coisa que entra no nosso organismo e começa a nos fazer mal. Tem gente que está assim, está influenciada por coisas do mundo, por coisas da religião, de religiosidade, por coisas que o inimigo plantou no coração da pessoa, coisas externas, que adoece, até atitudes do passado, de uma outra pessoa, traumas, coisas que aconteceram, atitudes do presente, coisas que estão acontecendo, e isso adoece, mágoa, rancor, ressentimento, são coisas externas que aconteceram, que acaba criando isso dentro de nós. Então, gente que dorme, tem gente que está doente, e há entre vós os fracos, gente que não se alimenta, gente que não se alimenta da palavra, gente que não se alimenta daquilo que é o alimento espiritual do homem, gente que não busca a presença de Deus para saciar a sede da sua alma, só quer se relacionar com Deus para pedir, para suplicar por algo, por alguém, para poder colocar diante de Deus uma lista de desejos, como se Deus fosse carrinho da Shopee. Deus não é carrinho da Shopee, para poder ficar ali com a tua lista de desejos. Então, esse tipo de relacionamento nos deixa fraco. Mas eu estou orando tanto, estou buscando tanto, eu clamo, oro. Por que eu estou fraco? Porque você está buscando pela coisa errada. Se você parar de buscar por tudo que você tem orado, por tudo que você tem clamado, e orar pela sua vida, pela sua salvação, pela tua experiência com Deus, o teu conhecimento de Deus, pronto, você não precisa de orar por mais nada. Nada, nada, nada. Eu te digo isso à luz da Bíblia. Então acabou. Você vai estar buscando o reino. Então,
você vai se fortalecer. O fortalecimento vai ser diário. Todos os dias o Senhor vai te dar uma porção. Deus não precisa Deus não precisa dar grandes porções. A bênção que Ele dá é suficiente. O maná era pouco aos olhos humanos no deserto, mas era o suficiente. O pão que Elias comeu quando estava debaixo do zimbro parecia pouco, era um bocado de água com pão, mas foi o suficiente para uma jornada de 40 dias. Pão nenhum nos dá condições de fazer uma caminhada de 40 dias, mas o pão que vem do céu, esse nos dá. Então Deus está te dando recursos, Deus está te dando meios, Deus está te dando formas de você prosseguir nessa jornada. Jornada dura, cansativa, mas é uma jornada que a gente não pode reclamar da provisão de Deus. Deus é sim um Deus provedor. Deus é sim um Deus que nos dá, nos faz passar pela provação, mas nos dá condições de atravessar o processo. O problema está em nós. Nós não recorremos, nós não buscamos, nós não priorizamos, nós não nos alimentamos. Então hoje existem muitos que estão fracos, mas também existem muitos que estão dormindo e muitos que estão doentes, enfermos espiritualmente falando. Que nós não sejamos como essas pessoas, que nós não façamos parte desse grupo de cristãos debilitados, enfraquecidos, limitados, porque a fraqueza ela limita, a sonolência ela limita, né, e a doença ela limita. Você quando está com sono você não consegue dirigir direito, pode até provocar um acidente, se for tentar dirigir, não consegue fazer as coisas direito, não consegue trabalhar, não consegue render no trabalho. Você quando está doente você não consegue fazer as suas atividades, né? Às vezes tem que ficar em casa, tem que ir para o médico, ser medicado. Você quando está fraco, está sem se alimentar também, você não consegue exercer as suas atividades, fazer as coisas que você tem que fazer. Então tudo isso nos limita. Tudo isso são fatores de limitação da nossa experiência, da nossa fé, da nossa comunhão, da nossa vida com Deus. E, consequentemente, limita aquilo que podemos alcançar. Quem recorre a Deus por algo, né, por aquilo que Ele faz, até nisso impacta. Então o Senhor Ele quer te fortalecer. Eu gosto do texto de Isaías que diz: o Senhor te guiará, Ele continuamente fartará a tua alma, te conduzirá até mananciais das águas, e dessedentará a tua sede. Então é o que o Senhor quer te fazer, Ele quer te guiar, Ele quer nos guiar. Nessa manhã de quarta-feira, Deus está te dando essa palavra, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de renovo, uma palavra de alerta também, para que você não viva passando por apertos, né, passando por limitações, por causa da falta de uma vida com Deus, de uma busca correta. A questão não é a quantidade, a questão não é nada disso. Deus não quer sacrifício, Deus quer que seja feito aquilo que é a vontade dEle. É melhor obedecer do que sacrificar. Então a nossa vida não pode ser uma vida com uma fé limitante, com uma fé, sabe, uma crendice, uma coisa que nos prende, com uma fé enfraquecida, Não, Deus não quer isso. Temos um inimigo que é competente, veloz e furioso. E, em contrapartida, às vezes nós somos verdadeiros burocratas da fé. Demoramos demais para agir, para buscar, para orar, para entender os desígnios de Deus. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, nos dar condições de entendermos a cada dia os projetos, os desígnios, a vontade dEle, que é perfeita. Tá bom, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nesse dia, nessa quarta-feira. A paz do Senhor Jesus.